Bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente está olhando para um material fascinante, né? E às vezes até polêmico. São trechos do Antifrágil do Nassim Nicholas Taleb. Sim, é um material bem denso. Tem filosofia, finanças, crítica social, até um pouco de história antiga misturada. A nossa missão aqui é tentar entender essa ideia central de antifragilidade. Exato. O que significa exatamente uma coisa não só sobreviver ao caos, mas prosperar com ele? Parece contra o senso comum, né? Totalmente. E essa é a grande provocação do Taleb, né? O material que a gente analisou sugere que essa nossa busca constante por ordem, por previsibilidade, talvez seja justamente o que nos deixa vulneráveis. Ele argumenta que a aleatoriedade, a incerteza, sabe, até certos tipos de erro não são só inevitáveis, podem ser, na verdade, benéficos. Benéficos? Como assim? E entender isso, segundo ele, muda radicalmente como a gente vê o mundo. Desde sistemas biológicos, econômicos, até a nossa vida pessoal, a ética por trás do que a gente decide. Certo, então a ideia não é só, aguentar o tranco. Não. É sair mais forte do outro lado. E o Taleb começa justamente fazendo essa diferenciação. Ele propõe o que chama de tríade, certo? Isso, a tríade. Porque não basta ser forte, ou o que ele chama de robusto. Isso por si só já desafia um pouco o que a gente pensa, né? Exatamente, a gente costuma pensar em força como resistência, né? A capacidade de não quebrar. Mas o Taleb diz que isso é só o meio do caminho. Ah, tá. Ele define 3 categorias. Primeiro, o frágil. É aquele que se quebra sob estresse. A imagem clássica que ele usa é a espada de Damocles, sabe? Pendurada por um fio, sempre vulnerável ao inesperado. E seria, sei lá, uma taça de cristal. Caiu no chão, quebrou. Fim. Perfeito, é isso. Aí vem o robusto. Esse resiste ao choque, ele aguenta o impacto. E volta ao estado original. Ah, tipo a fênix. Exatamente. A fênix da mitologia é o exemplo dele. Morre, renasce das cinzas, mas continua sendo a mesma fênix. Não tem uma mudança fundamental ali, só resiliência. Entendi. Ele resiste, mas não aprende, não melhora com o golpe, e aí sim entra o conceito que dá nome ao livro. O antifrágil. É aqui que a coisa fica interessante. O antifrágil não só resiste, ele se beneficia do choque, da volatilidade, da desordem, dos estressores. Se beneficia. Sim, o exemplo mitológico que ele usa é a hidra. Corta uma cabeça. Nascem duas no lugar. Isso. O antifrágil, ele meio que precisa de uma certa dose de aleatoriedade, de incerteza para se fortalecer. E o que é crucial, ele se beneficia de erros. Não erros catastróficos, claro, mas pequenos erros que dão informação, que impulsionam a adaptação. Essa ideia de precisar do estresse é forte. Ele até menciona aquela lenda da mitridização, né? Do rei que tomava veneno. Sim, a história do Mitridates IV, que supostamente tomava doses crescentes de veneno para ficar imune. Taleb usa isso para ilustrar um ponto inicial sobre adaptação, né? A estressores. Mas ele diria que isso talvez seja mais robustez a venenos específicos. A antifragilidade mesmo, a plena, vai além da imunidade. Ela envolve um ganho líquido com a exposição ao estressor. Ganho. O contrário disso é que é perturbador. A ausência muito longa de estressores pode enfraquecer a gente, nos tornar frágeis. Sabe, tentar eliminar toda a variabilidade pode ser bem perigoso. E essa ideia de perigo escondido me leva direto para outro ponto central do Taleb, que parece conectar muito do que ele critica na sociedade moderna. A falta do que ele chama de pele em jogo. O skin in the game. Sim, fundamental. Isso parece ser a chave para entender por que alguns sistemas ficam tão frágeis, né? Sem dúvida, pele em jogo é ter consequências diretas, pessoais, pelas próprias ações, decisões, previsões, principalmente quando elas afetam outras pessoas. Certo. E Taleb argumenta, assim, de forma bem contundente, que grande parte da fragilidade sistêmica que a gente vê hoje nas finanças, na política, até na academia,
vem da falta desse mecanismo. Pessoas ou instituições conseguem colher os bônus da volatilidade, do risco, enquanto transferem as possíveis perdas, a fragilidade, para os outros. É a famosa assimetria. Lembro dele citando os banqueiros na crise de 2008. Ganhos privados... Perdas socializadas. Exatamente esse é o exemplo paradigmático para ele. Bônus milionários baseados em riscos que, quando deram errado, quebraram o sistema e foram pagos, no fim das contas, pelos contribuintes. Complicado. Eles operavam com opcionalidade assimétrica, né? Ganhavam muito se acertavam, perdiam pouco ou nada, ou até eram resgatados se erravam feio. Taleb diz que essa transferência de fragilidade é facilitada pela complexidade, pela opacidade das instituições modernas. Ele contrasta isso com modelos mais antigos, onde liderança e status muitas vezes exigiam se expor a riscos. Hoje, ele identifica essa nova classe, sabe, que lucra com a complexidade e com essa distância das consequências. Mas essa ideia de pele em jogo, se a gente levar ao extremo, não poderia gerar um conservadorismo excessivo? Se todo mundo ficar com medo de errar por causa das consequências, isso não poderia, sei lá, paralisar a inovação ou a tomada de decisões mais ousadas que às vezes a gente precisa? É uma ótima questão, sim. E Taleb certamente reconhece a necessidade de assumir riscos. O ponto dele não é eliminar o risco, mas garantir a simetria. Ah, tá. Quem colhe os benefícios potenciais, o upside, também tem que estar exposto às desvantagens, ao downside. Ele argumentaria que a verdadeira inovação muitas vezes vem de praticantes com pele em jogo. Gente que experimenta, que se adapta, e não tanto de teóricos distantes. A falta de pele em jogo não leva necessariamente a mais inovação, mas talvez a mais irresponsabilidade disfarçada de ousadia. Faz sentido. Faz sentido. Ele conecta isso até com a reputação pessoal. Achei curiosa a observação dele sobre como um executivo engravatado, sabe, super preocupado com a imagem formal, Sim. é muito frágil a qualquer notícia negativa. Enquanto um artesão, um taxista talvez seja mais indiferente a isso. Ele usa essa imagem para ilustrar como essa dependência de uma reputação formal, de um sistema de validação externo, cria uma fragilidade específica. O funcionário de banco com hipoteca, como ele diz, se torna um prisioneiro do sistema, com medo de qualquer desvio que possa custar o status dele. A heurística visual dele sobre o traje é provocativa, claro, mas aponta para uma ideia mais profunda. Quem demonstra menos necessidade de validação externa pode ser inerentemente mais robusto ou até antifrágil a danos na reputação. Isso se liga ao que ele chama de compromisso doxástico, acreditar em algo a ponto de arriscar algo pessoal por essa crença. Opinar sem essa disposição é, para Taleb, eticamente questionável. E essa crítica toda à conformidade, à fragilidade escondida, parece que desemboca numa visão bem cética sobre a modernidade em si. Ele descreve quase como um projeto de engenharia para eliminar a aleatoriedade da vida. Exatamente. A modernidade, na leitura do Taleb, é essa tentativa ambiciosa de dominar o ambiente, suprimir a volatilidade natural, controlar o incontrolável. Ele usa a metáfora do leito de Procusto, sabe? Sei, o mito grego. Isso. Forçar a realidade, que é complexa, orgânica, a caber em modelos simplificados de eficiência, de previsibilidade. E o resultado paradoxal dessa busca por controle total é a criação de fragilidades escondidas e potencialmente catastróficas. Essa ideia de que tentar consertar tudo pode acabar piorando as coisas. Isso tem um nome específico que o Taleb resgata da medicina, não é? Iatrogenia. Exatamente, iatrogenia. O termo significa literalmente dano causado pelo curador. Na medicina, se refere aos efeitos negativos de um tratamento, que podem ser piores que a doença original. Certo. Taleb amplia esse conceito para qualquer intervenção num sistema complexo, economia, sociedade, educação, que, feita com boas intenções, mas sem entender direito as dinâmicas não lineares, os efeitos colaterais, acaba causando mais mal do que bem.
É o dano causado por essa ânsia de fazer alguma coisa. E como isso se manifesta fora da medicina, segundo ele? Que exemplos ele dá? São muitos. Ele critica o uso excessivo de certas medicações que podem amortecer respostas emocionais naturais, que teriam sua função adaptativa. Ele aponta para a superproteção das crianças, as mães corujas, Sim. que privam as crianças das pequenas quedas, das frustrações necessárias para desenvolver resiliência e antifragilidade. E, de forma mais ampla, critica políticas governamentais econômicas ou sociais que tentam eliminar todas as pequenas flutuações, essas pequenas crises. Tipo, tentar manter a economia sempre estável, sem nenhuma recessãozinha para ajustar as coisas. Exato. Taleb argumenta que isso é como prevenir pequenos incêndios florestais controlados. Parece seguro no curto prazo, né? Mas permite que o material inflamável, desequilíbrios, dívidas, riscos escondidos se acumule. E aí, quando o incêndio vem... Ele vem muito maior e incontrolável. Essas intervenções que buscam a estabilidade a todo custo acabam gerando os cisnes negros. Aqueles eventos raros, de alto impacto e que eram imprevisíveis dentro do modelo que se usava para controlar tudo. A analogia dos irmãos John e George, que ele usa, é muito boa para ilustrar isso na vida pessoal, né? A diferença entre estabilidade aparente e robustez real. É perfeita. O John, empregado com salário fixo, parece ter a vida financeira estável, segura. O George, taxista, tem uma renda que varia todo dia, cheia de altos e baixos. À primeira vista, o John tá melhor. Parece, né? Mas a estabilidade do John é frágil. Um único evento, a demissão, pode destruir tudo. O George, por outro lado, está constantemente exposto à variabilidade. Isso força ele a se adaptar, a entender o mercado, a ter mais jogo de cintura. A renda dele é volátil, mas a capacidade dele de gerar renda é mais robusta. Talvez até antifrágil. Ele aprende com a desordem. E a lição vale para sistemas maiores, como países ou empresas. A estabilidade forçada pode ser uma armadilha. Exatamente. Sistemas muito centralizados, que tentam controlar tudo de cima para baixo, são como o John. Parecem ordenados, mas são vulneráveis a choques inesperados. Sistemas mais descentralizados, com mais autonomia local, mais variabilidade... Ele admira a Suíça ou as cidades-estado históricas, são como o George. A desordem local, os pequenos erros, permitem aprendizado e adaptação contínuos. Isso torna o sistema como um todo mais resiliente a longo prazo. Evitar os pequenos erros só torna os grandes inevitáveis e mais devastadores. Ok, então se tentar suprimir a volatilidade é ruim, causa iatrogenia. A questão é, como é que a gente usa essa desordem, essa aleatoriedade a nosso favor? O Taleb parece focar muito na tentativa e erro e na ideia de opcionalidade. Isso soa quase como improvisar. De certa forma, sim, mas com um método. Ele critica o que chama de modelo baconiano ingênuo, sabe? Aquela ideia de que o conhecimento útil vem principalmente da teoria acadêmica formal e depois é aplicado na prática. Ele argumenta que, historicamente, e ainda hoje, muitas das inovações mais importantes surgiram da experimentação prática, do bricolagem, da tentativa e erro feita por artesãos, engenheiros, empreendedores, gente com pele em jogo. Certo. É a falácia da madeira verde. Achar que o conhecimento teórico do botânico sobre secar madeira é superior ao conhecimento tácito do lenhador experiente que sabe na prática como fazer. Entendi. E onde a antifragilidade entra aí? Não basta só tentar e errar, precisa de algo mais, né? Precisa da opcionalidade. A tentativa e erro por si só pode ser só caos. A chave é combinar a experimentação idealmente com um baixo custo por erro, com a capacidade de reconhecer e explorar um resultado positivo e inesperado quando ele surge. Isso é opcionalidade. A liberdade de escolher se beneficiar de uma oportunidade sem a obrigação de fazê-lo. Liberdade de escolher.
Para Taleb, essa combinação tentativa e erro mais opcionalidade é muito mais poderosa para navegar em ambientes incertos do que a pura inteligência ou um planejamento super detalhado. A gente não precisa entender por que algo funciona para se beneficiar daquilo, desde que o sistema permita experimentar e colher os frutos dos acertos. Fascinante. E ele até propõe uma estratégia bem concreta para aplicar isso, a barbell, a barra de pesos. Como ela funciona na prática? Parece radical. É radical, sim, e deliberadamente anti-intuitivo para quem busca aquele meio termo seguro. A estratégia barbell consiste em dividir seus recursos ou esforços ou exposição a riscos em dois extremos opostos e evitar a zona intermediária de risco médio. Que é a que ele acha mais perigosa. Exato, porque ele é vulnerável a erros de cálculo e aos cisnes negros. Então, em vez de colocar tudo em investimentos de risco moderado, Ele sugere colocar a vasta maioria, tipo 80, 90%, em algo extremamente seguro. Protegido contra grandes perdas, esse é o lado conservador da barra. E a pequena parte restante, 10, 20%, em algo extremamente agressivo, especulativo, com potencial de ganho ilimitado ou muito alto, mas onde a perda máxima está limitada a essa pequena parte. Esse é o lado agressivo. Entendi. Segurança máxima de um lado, risco máximo controlado do outro, eliminando o meio termo. Isso. O ponto-chave é que Taleb nos força a confrontar a nossa aversão ao extremo. A gente evita riscos óbvios, mas abraça riscos médios mal calculados sem perceber. A barbell inverte isso. Segurança máxima versus risco máximo controlado, eliminando a zona de perigo escondido no meio. Ele diz que aplicou isso na própria vida, né? Sendo operador de mercado e, ao mesmo tempo, um intelectual e escritor. Sim, ele via a carreira de trader como o lado agressivo da barbell, exposto a ganhos potencialmente enormes e perdas, claro. E a vida de ensaísta, acadêmico, como a base mais estável, protegida e imune às flutuações do mercado. É uma forma de ser antifrágil. Protegido contra a ruína total, mas exposto a grandes oportunidades. Além da barbell, tem outro conceito dele que soa estranho à primeira vista. A via negativa. Conhecimento pelo que não fazer. Como assim? É exatamente isso. Conhecimento por subtração. Em sistemas complexos, onde a nossa compreensão de causa e efeito é limitada e as intervenções positivas, adicionar algo novo, podem ter consequências imprevisíveis, a tal da iatrogenia. Certo. Muitas vezes, a abordagem mais robusta, mais inteligente, é focar em remover o que é comprovadamente prejudicial ou frágil. Parece simples, mas vai contra a nossa tendência de querer sempre fazer mais, adicionar valor. Que exemplos ele dá disso? São vários. Na saúde, por exemplo, pode ser mais eficaz eliminar alimentos ultraprocessados ou substâncias nocivas conhecidas do que ficar adicionando suplementos da moda. Faz sentido. Na gestão, como o exemplo do Steve Jobs, que focava ao dizer não a centenas de boas ideias para se concentrar em poucas. Na sabedoria prática tradicional, que muitas vezes se expressa mais em proibições, não farás isso, do que em prescrições positivas complexas. Ele conecta isso também ao efeito Lindy. Aquilo que sobreviveu por muito tempo, ideias, tecnologias, hábitos alimentares, tende a ser robusto. E remover o que é novo e não testado pelo tempo, a neomania, pode ser uma heurística útil. É saber o que evitar. Entendi. Como detectar charlatões, por exemplo? Porque eles frequentemente só oferecem conselhos positivos, né? Faça isso e fique rico. Exatamente. A via negativa é uma forma de navegar na incerteza pela eliminação do frágil. É uma ferramenta poderosa. E todas essas ideias, antifragilidade, pele em jogo, iatrogenia, via negativa, parece que convergem para implicações éticas bem fortes no trabalho do Taleb. A questão da responsabilidade volta com tudo, com certeza. A ética da pele em jogo é talvez o pilar moral de todo o sistema dele. Ele considera antiético, quase uma fraude mesmo, dar conselhos, fazer previsões ou tomar decisões que afetam a vida dos outros sem ter uma exposição pessoal negativa caso esteja errado. Uma crítica dura. Sim, e direcionado especialmente a figuras de autoridade percebida, economistas, consultores, acadêmicos, jornalistas, que podem influenciar políticas, opiniões públicas,
sem arcar com as consequências dos seus erros. A exigência dele é por simetria. Quem pode ganhar com acerto tem que poder perder com erro. Isso bate forte na estrutura de muitas grandes corporações, imagino. E até na forma como a pesquisa é feita. Definitivamente, ele vê a estrutura de remuneração com bônus, stock options para altos executivos, sem cláusulas de devolução fortes em caso de fracasso, como um motor de transferência de fragilidade. Os gestores são incentivados a tomar riscos porque capturam o ganho, Exato. enquanto os acionistas, ou no limite a sociedade, arcam com as perdas. Exato. E ele critica também a opcionalidade do pesquisador na ciência, especialmente com o Big Data. A facilidade de encontrar padrões estatísticos que não significam nada permite provar quase qualquer tese, ignorando os dados inconvenientes. O pesquisador ganha publicação, prestígio, mas o conhecimento real pode ser prejudicado. Falta pele em jogo na validação da verdade. E no meio dessa crítica toda a sistemas, a incentivos, ele também resgata a importância da coragem individual, né? Sim, ele valoriza enormemente a coragem como virtude ética fundamental. Ele contrasta isso com o que percebe como um excesso de conformismo, de busca por segurança, nos valores de classe média modernos, a coragem de defender uma ideia mesmo sob risco pessoal. O exemplo de Sócrates é clássico para ele. Sim. A coragem de assumir riscos pelo coletivo, a coragem de dizer não ao consenso quando se acredita que ele está errado. Para ele, essa disposição de colocar a própria pele em jogo por um princípio, pela verdade, é o que diferencia o heroísmo da mera opinião. Interessante. Ele também lamenta que a vergonha, que é um mecanismo ético poderoso em comunidades pequenas, perca a eficácia em sociedades grandes, anônimas, facilitando a irresponsabilidade. Mas ele mantém uma centelha de otimismo, sabe? Acreditando na capacidade de indivíduos corajosos quebrarem a conformidade. Uau, realmente. É um conjunto de ideias denso, né? E que força a gente a repensar muita coisa. Desde essa noção central de que a desordem pode ser amiga, passando pela crítica feroz à nossa mania de controle, de previsão, até essa conexão profunda com a ética da responsabilidade. O fio que amarra tudo isso é essa sensibilidade à assimetria, sabe? À não linearidade, aos limites do nosso conhecimento no mundo real. Taleb nos desafia a identificar onde a fragilidade se esconde, muitas vezes criada pelas nossas tentativas bem-intencionadas de proteger, de estabilizar. Certo. E, inversamente, a reconhecer onde a antifragilidade pode surgir, frequentemente em fontes inesperadas, como a variabilidade, o erro que ensina, a sabedoria acumulada na tradição ou a simples disciplina da subtração, pela via negativa. Então, no fundo, o que fica dessa exploração toda? Talvez a mensagem principal seja parar de ver a aleatoriedade, a incerteza, só como inimigas a serem combatidas, eliminadas a todo custo. Exato. Talvez o caminho seja aprender a interagir com elas. Construir nossas vidas, nossas organizações, de forma a não apenas resistir, mas talvez até a se beneficiar dessa dança inevitável com o inesperado. É isso. E para encerrar, uma provocação inspirada no próprio Taleb para a gente continuar a reflexão. Olhemos ao nosso redor para os objetos que a gente usa, os relacionamentos que temos, as instituições, nossa própria rotina. O que parece se desgastar com o tempo, com o estresse, com os erros inevitáveis, e o que, talvez de forma surpreendente, parece ganhar força, vitalidade, robustez, justamente por causa desses fatores. Onde está, de fato, a antifragilidade na nossa própria experiência? Uma excelente pergunta para levar conosco. Muito obrigado por nos guiar por essas ideias complexas, mas tão relevantes do Taleb. Foi ótimo. Foi um prazer mergulhar nesse material tão instigante. Valeu!